pessoal, mais uma vez, bom dia, boa noite, boa tarde, de onde vocês estiverem aí, né? Meu nome é Leandro Ab e eu tô aqui hoje para uma ilustre convidada, a nossa querida pedagoga. Ela tá sensualizando, só mostrando a boquinha dela, pessoal, olha lá. Vamos um pouquinho mais para trás, querida. Por quê? Como assim? Tá muito próximo. Só afasta um pouquinho a câmera. Assim tá perfeito. É? É. Aquele jeito tava aparecendo só aqui. Parecia aquelas... Tá muito próximo ainda? Como assim? Assim tá ótimo. Assim tá, está ótimo. Tá, ok. Tá excelente. Tá. Boa noite, Boniel. Boa noite, pessoal que tá chegando aí. Vamos lá. Então, hoje vamos falar sobre a pedagogia, né? Que é nada mais que uma ciência. Logo, logo ela vai explicar que é isso mesmo. Pode uma continuar, ciência, tá certo. né? Que tem como objetivo proporcionar o ensino, o aprendizado e das pessoas e em tudo que você insere na sua vida, né? Eu, como fiz licenciatura, tinha uma boa base dessa parte de pedagogia também. Boa noite, Sabrina. Boa noite, Olívio, Daniel, Viviane, Emil Errara. Então, vamos fazer a apresentação. Pode fazer a apresentação pra gente, pedagoga? Sim. Meu nome é Débora Errara, eu sou pedagoga e através da pedagogia eu senti uma necessidade muito grande de me aprofundar, né, para atender os meus alunos em sala de aula e acabei fazendo uma pós-graduação em psicopedagogia. Eu trabalho com educação, né, com formação há quase 20 anos, aí é uma longa trajetória, né? Bacana. No início foi uma educação não formal, né? Mas depois eu falei, não, preciso realmente ter essa formação e tudo, né? E corri atrás, né? Bacana, bacaníssimo. E onde que é a sua origem? Onde você nasceu? Que cidade do Brasil? Olha, eu nasci em Limeira. Limeira. A terra da laranja, né? Laranja. Sim, é interior de São Paulo. Sim. Aí eu nasci ali, cresci, me casei e depois de casada me mudei para Americana. É a terra da tecelagem, né? Que legal, que legal. Sim. Aí quais que foram os trabalhos exercidos naquela época, antes de você descobrir a pedagogia? Pode falar um pouquinho da nossa história. Ai, foram muitos trabalhos. Sério? Muitos mesmo, muitos. Mas vamos lá. Vamos lá. Ela deve ser dona de indústria lá, de laranja lá de Limeira. Pelo jeito? Não. Pelo jeito. E dona de tecelagem também, né? Não. Ela já deu a letra pra gente? Não tenho, não. Então, sim. Não, minha família é de origem bem humilde, sabe? Sim. Meu pai trabalhou no campo, na colheita de café, algodão, né? E a minha mãe também, né? Mas, graças a Deus, eles tiveram essa consciência de formar 3 filhos, educar, né? Mas, enfim, eu comecei a trabalhar muito cedo, aos 14 anos. Meu pai disse, olha, você vai passar para o turno da noite na escola, porque durante o dia você vai trabalhar, né? Como assim, né? E assim foi. Meu primeiro trabalho foi num escritório de advocacia. E ali eu permaneci como secretária. E fazia tudo mais o que precisasse ali, né? Por um período de tempo. Mas eu fiz muitas coisas, Leandro. Muitas. Sério? Coisas. Sério. Eu trabalhei em banca de jornal. Eu trabalhei como atendente de... como chama? Telemarketing? Não. Pastelaria. Pastelaria, que legal. Eu trabalhei trabalhei em marketing de escola de inglês, né? Porque assim, teve uma época que eu fazia inglês e para pagar o meu curso eu fazia doces e vendia de porta em porta. Sim. Né? Olha, e que aí legal. era bem, né, assim, fazia os meus docinhos, meus brigadeiros, minhas trufas de morangos, né? E enchia um isoporzinho, ia para o centro da cidade, oferecia nas lojas, e com esse dinheiro eu pagava meu curso de inglês. Mas chegou uma época que a situação ficou complicada, né? Sim, não era sim. que vendia. E aí o pessoal do inglês falou assim, não, a gente
prefere ter você, né? Porque você é uma boa aluna, exemplar, que leve o nome da escola. O dinheiro não é importante, Sim, né? sim, sim. Nesse momento. Então aí eu consegui uma bolsa de estudos. Olha. E aí eu estudei o inglês através dessa bolsa de estudos. E no mesmo tempo eles precisavam de alguém para trabalhar no marketing, na divulgação da escola, né? Que na verdade é o PISC, né? O Ah, PISC que bacana. Cidades de Primeira. Olha. E aí, então, eles O canal não é patrocinado, hein, pessoal? O canal não é você patrocinado ainda. Ainda. né? Mas será? E aí eu comecei a divulgar a escola, então. Então, o que eu fazia? Agendava com as escolas da cidade, eu montei uma equipe de trabalho, e aí nós saíamos, né, nas escolas divulgando a escola de inglês, né? Bacana. E depois eu fui estudar nutrição. Aí, nutrição, eu estudei nutrição, aí eu fiz estágio durante um bom tempo, acho que quase 2 anos, trabalhando em cozinha industrial, assim, na supervisão, né? Como técnica em nutrição. Sim, sim. Nossa, bacana. Aí... Olha, daí eu fiz um curso de nutrição também nos Estados Unidos. Olha, vai estar Nossa, bastante mas figurinha você é chique. pra trocar então, hein? Não, eu Né? fiz o personal trainer lá, da FBB lá dos Estados Unidos. Que legal. Curso de personal trainer. Oh, me detona, né? Eu gosto. Parabéns pra você também. Né? Então, assim, às vezes as pessoas me olham e falam, não sabe de onde eu venho, né? Sim. Assim, que, nossa, isso aí não é nada disso. Eu precisei ralar muito, né, para chegar onde eu estou hoje. E graças a Deus eu sempre tive essa consciência, né? E sempre fui buscar o que é meu. Nunca esperei nada, né? A faculdade, mesmo meu pai disse, não, se você quer fazer faculdade, você trabalha e pague. Né? Então, assim, né? Sempre foi dessa forma, né? E depois eu estudei teologia, e aí, junto com meu esposo, nós assumimos ali um ministério, né, durante um período de tempo. E aí eu trabalhei com essa educação não formal durante, assim, quase 14 anos, né, ministrando e à frente, e palestrando, né, assim, eu acho que me trouxe uma bagagem muito grande isso, né? E depois que eu fui mãe, que eu me tornei mãe, eu pensei, eu preciso me aprofundar nisso, porque eu nasci para isso, né? E aí, então, eu iniciei o meu curso de pedagogia. E, assim, foi excelente, né? Porque eu me lembro muito bem, olha só, lembro como são as coisas, né? Assim, eu acho que eu vibro muita energia positiva, muitas coisas boas. O que é bom eu pego, sabe? E aí eu cheguei na faculdade e o professor disse assim, olha, é assim, né? A faculdade é paga, mas não é porque é paga que você vai ter o diploma. Aqui você precisa estudar realmente, tem que ter nota realmente, né? E eu me lembro bem, posso falar o nome de onde eu fiz? Claro, não tem problema. Vai patrocinar o canal também. Eu fiz na Unip. E aí eu também. Eu estudei na Unip também. E aí ele disse assim, né? Não é assim, quem estuda na Unip passa em concurso público. Nossa, e eu peguei isso pra mim, sabe? Eu falei, sim. Tá. E eu sempre gostei de estudar muito, né? E então eu estudando e tal, surgiu na cidade, na região, concursos públicos para professores, né? E eu prestei 3 concursos. E eu passei nos 3 concursos, mesmo antes de terminar a faculdade, né? Não é? Sugoi, parabéns, né? Sugoi quer dizer o máximo, pessoal. Muito legal, é verdade. É o máximo, não tem problema. Né? Mas aí a minha vida tomou outro rumo, né? E vim parar aqui no Japão. E como é que você veio para o Japão? Como é que foi essa transição de sair de lá? Você já estava, vamos dizer, sendo funcionária pública? Boa noite, Léo! Na verdade, assim, eu não assumi o concurso, né? Eu não deu tempo de assumir o concurso, mas eu tinha um contrato com uma prefeitura, inclusive foi a época que eu passei pela Secretaria de Educação de Santa Bárbara do Oeste, né? E eu devo muito àquele povo que me acolheu com um amor imenso, que me ensinou bastante, sabe? Eu trabalhei diretamente com 2 supervisoras, né? A Pamela Fischer e também a Márcia Xavier. E são minhas amigas até hoje, né?
Não posso esquecer também do meu tutor, que na verdade também era o meu chefe ali na Secretaria de Educação. E até hoje a gente mantém esse contato, essa afinidade, né? E hoje ele me chama de colega de trabalho, né? Que privilégio, seu mestre, te olhar e falar assim, Nossa, orgulho é de muito. você, né? Que É orgulho, hein? muito bom, né? Caramba. É, então. Parabéns. E, bom, assim, realmente, antes de vir para o Japão, eu estava muito bem empregada numa escola mineira, uma escola muito grande, muito boa. E Valéria, a diretora, beijão, né? Se você estiver me assistindo, linda, que me acolheu também e me ensinou muito também, né? Mas aí, assim, o visto saiu e eu precisava tomar uma decisão, né? Meu esposo dizia, eu quero ir para o Japão. E eu sempre fui muito família, sabe? Sim, sim, sim. Então, aonde meu esposo fosse, eu iria. Uhum. E nós fizemos isso no Brasil e funcionou muito bem, porque ele precisou Sim, mudar sim. de estado e eu fui também, mudei de estado, né? Olha lá, Duda Duda Cadiz. linda! Duda chegou! Manda um beijão. Beijo, Duda! Né? Então, e assim, então ele queria vir para o Japão. E eu sempre quis sair do Brasil, né? Eu sempre quis, Sim. assim, ganhar o mundo, porque eu acho que Deus fez tudo para nós e tudo é tão lindo, né? Do meu ponto de vista. E eu realmente Sim, sim. quero aproveitar o que Deus deu, né? Uhum. Então eu falei, não, eu vou também. Aí eu cumpri aquele ano letivo, né? Olha só como são as coisas. Como eu assumi o compromisso, e eu sempre prezo isso, é o meu nome, né? Uhum. Meu nome. Então, eu embarcaria para o Japão no dia 13 e a reunião de pais seria no dia 11 de dezembro, né? 11 de Sim, dezembro, sim. dia 13 eu embarcaria. E eu assumi, fui até o finalzinho, né? E deixei as portas abertas, né? Então, o superior disse, não, se você quiser voltar para o Brasil, é só me liga, né? Que você tem seu lugar garantido aqui. Graças a Deus, Leandro, por onde eu passei, todos os lugares, eu sempre deixei a porta aberta, né? Sempre. Graças a Deus. Parabéns. Graças a Deus, sim. Sinal que sempre fez um ótimo trabalho. E agora como pedagoga, né? Não. Procuro. Sabe por quê? Eu tenho uma frase comigo. E isso eu aprendi porque, assim, eu sou péssima competidora. Péssima. Eu me estresso, sabe, na competição e tal. Então eu me dei conta de que eu não posso competir com ninguém, sabe? Então o que eu imputei? Que eu tenho que ser o meu melhor. Não melhor que ninguém. Não melhor apenas que com você mesma, né? Exatamente, né? Então, assim, eu sou muito criteriosa, muito rigorosa, sabe? Gosto de fazer as coisas bem feitas. Se é para fazer, vamos fazer bem feito, né? Uhum. Então, acho que por isso, né? Que as pessoas querem bem, né? Nossa, olha, demais também, né? Não. Eu falei pra você que é bem... Nossa, não, é muito tranquila. Uma hora vai ser pouco. Uma hora é pouco pra gente. Mas, infelizmente, é que a gente pode fazer assim, sanar muitas dúvidas que tem o pessoal, né? Saber. Daqui a pouco a gente vai chegar nesse ponto de falar. Muitas mamães, lógico que falam, né? Onde eu coloco meus filhos. Numa escola japonesa, numa escola brasileira. Daqui a pouco a gente chega lá. Como é que foi o primeiro contato, assim, do seu trabalho na profissão? A primeira vez que você pegou realmente para dar aula. Mas eu vejo que como você já fazia no ministério da igreja, já tinha esse contato com o público, então para você essa parte didática foi bem fácil, né? Não foi tão, vamos dizer, travante. Olha, na verdade, assim, eu nasci para educação, né? Aos 6 anos de idade, eu observando a minha professora do pré, porque naquela época fazia-se pré-escola com 6 anos de idade, né? Eu observando a doçura dela, a gentileza com que ela tratava os alunos, eu me apaixonei pela profissão, né? Com 6 anos, eu pensei, poxa, eu quero ser como ela. Quero ser professora, né? Quero ser professora. Aquele sonho de criança. E aí foi, né? Eu pensei em realmente ser professora e realmente, quando chegou com uns 14 anos, que naquela época eu também prestava vestibulinho para magistério, né? Eu tinha uma professora que era muito minha amiga, muito mesmo, de conselho, sabe?
E aí ela me disse assim, Débora, você vai prestar vestibulinho para quê? Eu falei, magistério, com certeza. Então ela me disse, não faça isso. Nossa. Nossa, como assim? Não, porque professor no Brasil não é respeitado e não ganha bem. Não ganha bem. É. É aquele E famoso aí, sabotador de sonhos, né? exatamente. E aí aquilo assim, anulou, né? Anulou o Uhum. meu sonho. Aí eu precisei escolher uma outra carreira, uma outra profissão e fui para nutrição, porque eu confiava no que ela me dizia, né? Mas Hum. enfim, aos 12 anos eu levantava projetos na escola que eu estudava, uma escola pública, mas eu fazia mesmo projetos e apresentava para a direção, e a direção aprovava, e eu movia mutirão na escola para fazer limpeza, para fazer reparos. Eu escrevia peças de teatro, convocava Olha. os amigos, nós ensaiávamos, eu levava para as creches ali por perto para apresentar para as crianças, né? Sim, sim, sim. Eu tinha um grupo de dança que imitava a Xuxa, Olha, aí sim. Mas né? então você foi uma Paquita, é loira? Eu era Paquita. Você era Paquita? Aí Eu era sim. Paquita, porque nós tínhamos uma amiga, a Andréia, né? A Andréia Asber Felipe. Beijo, Andréia, coisa linda, né? Ela é muito parecida com a Xuxa, de olhos azuis e Sim, cabelinho sim, sim. loiro e tal. Então nós éramos a Paquitas, mas assim, eu era maquiadora, eu era coreógrafa, eu era tudo, Olha. né? E dançava também. Olha. E aí nós nos apresentávamos nas festas, né, de criança, Dia das Crianças, ou quando o bairro promovia algum evento, alguma coisa, né, nós nos Sim, sim. apresentávamos ali. Assim, na verdade, minha relação com a educação sempre existiu, sempre mesmo, né? Sempre estive com isso à flor da pele, sabe? De querer o bem, de querer melhorias, de querer, né, semear a boa sementinha no coração de todos, né? Então, acho que a minha relação com a educação sempre foi essa. E quando eu me deparei com uma sala de aula, eu me senti realizada, né? Então eu pude perceber assim com o tempo que não é o dinheiro que conta, né? Mas assim, você se sentir realizado, satisfeito com aquilo que você faz, né? Então assim, hoje eu sou pedagoga e amo ser pedagoga, né? Hoje eu leciono e amo lecionar. Outro dia conversando com um amigo, ele disse assim, poxa, então assim, quer dizer, você não vai trabalhar, né? Você vai... Não é pesado, né? Para você é uma Sim, diversão. Sim. E é mesmo, né? É Porque verdade. eu curto as crianças, eu curto a preparação das aulas, eu curto cada momento, sabe? Isso, assim, não tem nada melhor no mundo. Não há dinheiro, Sim. né, que pague o valor que tem, né, para mim. Eu entendo muito bem. Eu também já fui professor, eu entendo muito bem isso aí. Não Nossa, é é mesmo? muito gratificante. É São muito. outros tipos de riqueza, outros tipos de pagamento que a gente recebe. Sim, com certeza. Não é só o monetário, não. Não, não é. É. Mesmo porque quando você faz o que você ama, você se sobressai, você se destaca e o dinheiro vem, né? Não é? Olha lá. Mi Batista está falando. Oi, A Mi! Débora é uma profissional maravilhosa, muito dedicada. Da Secretaria de Educação, ela é psicóloga. Olha, oi, psicóloga, tudo bem? Minha amiga! Sim, Linda. muito prazer. Olha que legal, bacana. Tá prestigiando a gente. Pois é, Isso, lá do Brasil. Né? Isso. Deb, chama você de Deb, hein? Ok? Eu já acostumei já. Tá Você bom. sabe que eu nunca tive apelido, né? Ah, é? Sério? Então vai ter o primeiro, desculpa. Tá? Então, Deb, como é que a pedagogia hoje em dia está inserida no mercado de trabalho? Então, O que você pode dizer pra gente? As pessoas têm essa visão de que o pedagogo só leciona para criança, né? Só em sala de aula, né? E, na verdade, não é bem assim. O campo de trabalho para um pedagogo é extenso, né? Eu até anotei aqui, porque, assim, é muitas áreas. Pode pegar e pode pegar vou pegar aqui. só com a linha aí, não tem problema, vai lá. Vamos lá, Olha fica só. melhor para explicar também. Então, assim, né, nós temos realmente o trabalho em sala de aula, que trabalhamos com letramento e alfabetização, tanto para crianças, adolescentes e também para adultos, né? Sim. Bom, aí também o pedagogo pode atuar, né, na administração escolar, ou seja, pode ser supervisor, eu já fui supervisor escolar numa escola no Paraná, né? Pode ser coordenador, e pode ser diretor também, né? Diretor escolar, né? Que mais? Pode ser orientador educacional.
acompanhar, então, alguma criança, né, em particular, ou algum adolescente em particular, né, dando-lhe uma orientação, uma direção, né, dando um norte, né. O que mais que pode ser um pedagogo? Pedagogo empresarial. Sim, sim. Né? Aí trabalharia com o quê? Conceitos básicos, com palestras, né? Formação em espírito de equipe, essas coisas, né? Exatamente, espírito de equipe, era essa palavra que eu estava procurando. Né? Então, pode trabalhar também, né, nesse âmbito empresarial. Instituição hospitalares também, né, levando então os recursos para quem não pode sair do hospital, né, e fazendo outros trabalhos também, como leituras, né, teatros, uma coisa mais lúdica, né, para quem está preso, né, para quem não pode sair do hospital. O pedagogo também pode atuar na tecnologia, na criação de jogos, né, na criação, didáticos, né? Exatamente, né? Voltado para as partes, né, para a parte pedagógica. O que mais? Editoras, né? Também na parte da coordenação. O que mais? Academia de pesquisa, né? Pesquisa científica, que aí promove todo esse processo da educação. Sabe, Leandro, o mundo, ele vive em constante movimento, e a educação também é assim. Né? A educação, apesar das pessoas dizerem assim, a educação está atrasada, tudo, mas a gente vê esse processo. A educação, ela não está estagnada, né? Sempre está em evolução, né? Sempre, sempre, sempre. Então, assim, e aí, cada conceito que chega é uma discussão, né, que acontece ali, porque, por exemplo, algum tempo atrás dizia-se, sei lá, na década de 90 aí, que não poderia corrigir o caderninho mais com caneta vermelha. Pior que ficou isso daí mesmo. Não é da nossa época, isso? E depois eles foram vendo que não era bem assim. Porque eles diziam assim, não, porque quando você corrige lá de caneta vermelha, você causa um trauma na criança. E a criança tem que aprender sozinha. Então, assim, saíram de uma educação tradicional, onde o professor era o ditador, o dono do saber, né? Era ele que mandava e só ele sabia. Então, saiu disso para algo do extremo, do tipo assim, não, a criança tem que aprender sozinha. Hã? Como assim? Também não, né? Então, assim, é uma contradição, mas enfim. Agora está chegando no meio termo, né? Então, a criança aprende também, a criança não é uma tábua rasa, não é uma folha em branco que não tem um histórico, que não tem uma bagagem, não é isso. A criança vem para a escola já com muitos saberes. Porque a primeira sociedade que ela convive é a família. E quantas coisas ela aprende dentro de casa. Sim. Seja coisas boas ou ruins. Né? Então, o professor não pode desprezar isso. Né? Mas, no entanto, o professor tem que ser um estimulador, né? Tem que incitar o gosto do aprender e ser assim, um mediador na aprendizagem. Né? Então, esse é o papel do professor. Sim, né? Sim. Outro dia eu estava escrevendo um artigo para Mimabi, né? Mimabi. E aí estava dizendo assim que professor do século XXI, né, o professor do século XXI, porque as crianças hoje vêm sabendo muito mais que às vezes um professor. Na minha época eu não tinha computador, e hoje eles manjam assim, que você pedir para eles, eles fazem. É verdade. Assimilação então, muito fácil, né? Muito, e nós temos que nos preparar para isso, né? Mas assim, sempre entendendo que somos mediadores. Né, na construção do ensino-aprendizagem, na construção do saber. Não somos ditadores, não temos a retenção do saber, né? Não somos nós, né? Mas juntos poder construir isso, né? Então, à medida que o educador, né, ele vê que não pode entrar apenas assim os próprios sentimentos relacionados à didática da pedagogia. Isso aí fica mais fácil, né? Que às vezes ele tá num dia ruim ou tem alguma crise, né? Acontecendo alguma coisa, né? E querendo ou não, repasse isso para os alunos, né? Isso daí foi uma coisa que aconteceu comigo. Eu tenho até não é um trauma, mas uma mágoa no professor que ele chegava muito bravo, né? Sério? Então, ele chegava bravo e
querendo não meter a lição na gente. Hoje ninguém, não sei o quê, ninguém fala aqui. E ficava bravo. Só que inconscientemente ele não via que estava sendo um bom professor. E aí, como a gente era pequenininho, apenas respeitava. Mas como eu tenho essa lembrança, acredito que muitos amigos meus também têm. Com certeza. Você vê como é Então, que é, né? pois é. E aí que eu penso, né, Leandro, que um educador hoje sempre foi assim, mas assim, é uma responsabilidade muito grande, porque você está lidando com um serzinho que absorve tudo, Tudo. tudo, coisas boas e ruins, né? E o que você vai ser? E o que você quer passar, né? Então, assim, é algo extremamente, assim, delicado, né? Você tem que ter esse controle, tem que ter uma ética profissional. Eu trabalho muito isso na formação de professores, né? Essa ética profissional, né? E eu também já errei bastante, claro, quem nunca? Quem nunca, né? Às vezes você tá estressada, aquela criança falando o tempo inteiro, você, né? Acontece sim, né? Mas assim, aprender, né? Aprender com tudo, com erros e acertos e tal. Mas aí vai da ética profissional. Você sabe que eu tinha uma professora de história que eu chorava toda vez que ela entrava em sala de aula. Muito severa, muito brava? Muito brava mesmo. Nossa, E olha você só. sabe que até hoje, história não é uma das disciplinas que eu gosto mais. Né? Geralmente eu vejo assim, pessoas que é mais da área de exatas, matemática, física, química, biologia, e esses professores são muito... eles são muito nervosos, hein? Eu não posso falar muito, porque eu tenho uma amiga que né? Não, sim. É maravilhosa. Não estou generalizando, galera, porque eu teve um professor de matemática, ele ensinava cantando, olha só a didática dele. Ah, olha só, aqueles que legal. professores. Ele fez um rapzinho lá e ensinava cantando, era muito divertido. Tá vendo? Né? Faz toda a diferença. Você vê? Faz toda a diferença. Boa noite, Gisele. Beijo! Gata! Obrigada, a Gi também, ela é psicóloga também. Sério? Muito prazer, muito obrigado. Então eu vou falar uma frase que a psicóloga ela vai conhecer bem essa frase. Conheça todas as técnicas, domine todas as teorias. Mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Profundo, hein? Não, isso é bom. Isso é bom. Então é isso aí, gente. A gente aprende tudo, domina qualquer coisa, mas quando você se relaciona com pessoas, você não está se relacionando com o estudo que você está relacionando com almas e sentimentos, né? Então é isso que eu vejo que falta às vezes os professores, em qualquer área, sabe? Em qualquer área. Eu já fui muito dessa parte de educação física em geral, né? Tinha os treinadores que eram, lógico, os professores, e eles exigiam muito, né? Do atleta, falando, usando os termos grosseiros também às vezes, né? Tudo bem, ele quer o melhor do atleta para chegar o resultado, né? Resultado. Alto nível e alto rendimento, né, que se fala, treinamento de alto rendimento. Mas ele tem que entender que, além do corpo físico, tudo bem, tem um porte, tem uma mente e tem um coração, né? E o ser humano é isso daí. Mas sabe o que é, Leandro? Leandro, deixa eu falar. Pode falar, claro! Opa! Né? Você pode falar tudo. O que acontece é assim, que há profissionais e profissionais, né? Né? Então, assim, eu acho que antes de você ser um profissional, você tem que ser uma boa pessoa, né? Ter empatia, entender o lado do outro, né? Então, acho que isso é importante. O que você está fazendo assim? Você está lendo aí? Um japonês aqui. Otai-san, Sashiburi desu, genki desu yo. Galera, o japonês está perguntando para mim se eu estou bem. Eu respondi agora para ele também. Eu estou muito bem, graças a Deus. Mas Naganeme Seiju. Seiju. Deve ser seu amigo. Vamos lá? Então, agora vamos fazer um leve comparativo, né? Pessoal, comparativo não mas é comparativo negativo não, tá? Falando que aqui a educação do Japão é melhor que a do Brasil. Não olhem para esse lado. Tipo assim, lógico, das escolas, países de primeiro mundo, com os países subdesenvolvidos, como o Brasil, né, África, países latinos. Como é que você vê essa comparação no modo da educação?
Você como Eu, pedagoga. eu acredito assim que a comparação ela nunca traz algo bom, no sentido Sim, de que, sabe por quê? Porque cada nação, não é? Cada cultura tem seus princípios. Não dá para a gente comparar a educação dos japoneses com a educação dos brasileiros, né? É sim, sim. claro que dá para a gente assim olhar e absorver o que é bom e copiar, por que que não? Sim, sim, sim. Sim, Uhum. é. Mas assim é, é um outro contexto, é um Uma outra outro cultura, contexto, outros outra costumes, tudo, né? cultura, outros costumes, né? São etnias diferentes, não tem como a gente, né, ficar comparando, sabe? Por exemplo, a Dinamarca tem a Hum. educação de primeiro mundo, é o exemplo, Dinamarca, Sim, né? sim, sim, sim. Né? Então, Olha, bacana, assim, bacana, bacana. né, lá eles ensinam as crianças a terem empatia desde muito cedo. E isso é ensinado na escola ter empatia, né? Então, assim, é a melhor educação que há, né, nesse momento. Então, não tem como a gente comparar, né? É a cultura deles. A gente pode aprender, Sim, 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 sim. né? E copiar e trazer pra gente o que é bom, né? Mas eu não posso dizer. Eu ouvi dizer, né, que a educação aqui no Japão ainda está atrasada, porque aqui os professores ainda eles usam uma metodologia tradicional, que é eles que retêm o saber, né? Mas tá, então vamos falar do Brasil. No Brasil é um pouco, né? Não, Muitas pode escolas, falar, não tem problema. né? Uhum. Né? Então a gente Assim como tem boas escolas também, né? também, claro, eu Também. trabalhei em muitas boas escolas ali, né? Mas assim, é só observar as notícias, né? O que os alunos fazem, mas isso é da cultura, né? Ah, é porque o aluno fez isso, só que isso começa dentro de casa, né? Então, assim, para resolver toda essa questão, vai levar assim gerações. Não vai ser numa única geração que isso vai ser Hum. resolvido, sabe? É questão de princípios, questão de moral, questão de costumes. Aqui no Japão, uma criança não pega nada, nada que não lhe pertence. E sem Nada. autorização, né? E sem E sem autorização, autorização. né? Você tá andando na rua, tem uma moedinha no chão, ninguém toca, né? Ah, caiu uma frutinha ali, ninguém vai e apanha e come, porque eles entendem o que é meu, o que é do outro e ponto final, né? Então, essa diferença, né, de Brasil e Japão, né, é uma das. E no Brasil não é Uhum. assim, todo mundo quer levar vantagem, né? É todo mundo, tá, gente? Não, porque eu sou brasileira e eu nunca fui assim. E eu garanto que tem muitos brasileiros também que não pensam assim, né? Muitas pessoas, vamos dizer assim, né? Vamos Sim, recolocar. sim, muitas pessoas é isso, né? Então, é por aí. Acho que comparação não. A gente tem que aproveitar o que é bom e copiar, né? Eu vou colocar uma colocação assim. Eu acho muito bonitinho o pessoal que está aí no Brasil, né? Psicólogas, amiga da Deb. As crianças aqui do primário, para você ver, elas se juntam em grupo, né? Os Hoikuen e Yuchen, né? Os primário É, e pré-primário, eles se é, juntam em grupo, tudo é, pequenininho lá. Não sim, tem os pais. E sim, eles vão andando em fileiras até a escola, sim, né? Seria sim. do veterano, que é dos anos mais posteriores, né? Tipo, até sexta série, né? Que vai o Uhum, primário, uhum, né? Sexta sim, série, vem quinta série, quarta série, terceira. Tudo sim. bonitinho. É Não Chugaku, tem. né? É Shogaku, Shogaku primário. isso, é. Isso. E não tem, os pais não vão acompanhando, eles vão sozinhos, tem um Vão, percurso. sim, É uma olha, coisa incrível, galera. incrível, Incrível. Eu incrível. gostaria de um dia poder filmar e mostrar. Incrível. E aí, ó, Tá? faça chuva, faça sol, caia Neva. neve, né? E eles colocam E a eles estão capinha lá. de chuva, a botinha e vão para a E escola, vão que vão. né? E vão sozinhos, os pais não levam, né? Então, É assim, muito bonitinho. no começo, quando eu cheguei, sabe, eu sentia pena. Eu dizia assim, Sério? É uma coisa educadora, como né? que pode? Como é que foi Por esse quê? choque aí, né? É um choque, porque no Brasil, assim, a gente leva e busca e né, todo aquele cuidado, né? E aqui não. Não que eles são descuidados, não é isso. É que a cultura é outra, realmente, né? Eles querem promover, assim, uma criação que a criança seja independente, né?
E Isso também com mesmo. responsabilidade. Aconteça o que acontecer, se você tem essa responsabilidade, você tem que cumprir. Pode nevar, mas o É horário tem que verdade. ser cumprido, você tem que arcar ali com o seu compromisso, né? Isso é Então, verdade. isso é bem legal. Além de outra coisa também, ó, galera. Ó, o Leonardo, ele é pai de 2 filhos, ele colocou em escola japonesa, ele sabe bem. Eu também tive É. 2 irmãos que estudaram aqui. Uhum. Na escola do primário e do ginasial também, a merenda, a limpeza das escolas e a arrumação é tudo feita pelos alunos. São. Eles não contratam pessoas para. É, Então, é é, uma coisa que se disciplina é. e educa desde pequeno. Sim. Você olhando não é assim. Pode ser algo que talvez o sistema, o governo está, vamos dizer, aproveitando, mas não é. Eles fazem para aproveitar. Eu olho pelo lado excelente, Eu sabe? acho que é questão de ótica. Às vezes é a mesma coisa por um prisma diferente, né? E eu vejo assim que isso é muito bom, né? Porque as crianças passam a ajudar em casa também. E um dia vão morar sozinhos e estão preparados para isso, né? Não são mimados. Então, meu filho também estuda em escola japonesa. E ele diz, poxa, agora mãe, por esses tempos eu fui designado a limpar o banheiro. Limpar o banheiro. Sim, Né? sim, sim, sim. E eu tenho um grupo que recolhe as folhas do ato lá, do pátio da escola, o outro vai limpar a sala, o outro limpa banheiro, né? Então, assim, é a cultura deles. E nós, professores, mesmo em escolas brasileiras, também. As escolas brasileiras aqui no Japão não tem faxineira. Sério? Não tem servente. Olha, bacana, bacana. Quem faz a faxina da escola somos nós, professores, né? Então, ali tem sala, né? Então, cada semana é uma, cada dia é uma. Então, tem a limpeza geral, tem a limpeza da cozinha, tem a limpeza da própria sala. Nós mesmos organizamos nossas salas todos os dias, né? Todos os dias. Então, assim, eu vejo que para quem vem do Brasil, isso também é um choque, né? O meu filho morou em Portugal há muito tempo, né? Lá também, eu não sei se é todas as escolas, né? Se tiver alguém que morou lá em Portugal, possa me dar essa informação, mas ele fazia isso aí também. E acredito que algumas outras escolas da Europa, eu não vou falar o país certinho, que eu não tenho totalmente certeza, tá, pessoal? Mas geralmente países de primeiro mundo, eu acho que tem essa característica sim. Então. Sabe? Vamos ver aqui. Sabe, Leandro, chega final do ano, a diretora convoca todo mundo, quem faz transporte, né, que é o Sugei aqui, né, que leva Sim. o transporte, os professores, todo mundo que trabalha na escola, e aí aquele faxinão de limpar a parede, de limpar tudo, né? Então é comum. Limpar o banheiro é onde começa a maior lição de humildade. É isso aí, né? Porque assim, né, se você é capaz de limpar um banheiro, porque tem gente que não limpa, que fica pior do que antes de começar. Mas o que eu vejo, o pessoal pensa assim que tá designando ele para fazer, mas a molecada vai brincando, vai limpando, vai brincando. Criança, vocês sabem, não tem aquele vai negócio. Mudando, né? É um rodízio. Outra coisa também, né? Nas escolas japonesas, as próprias crianças servem a refeição. Isso. E pega o verdade mesmo. Eles mesmos. Assim, era muito bonitinho. Né? Eles não tem merendeira. Sala de aula, né? Então eles vão buscar a refeição, organizam ali e eles vão servindo os amiguinhos. E cada semana é uma equipe. Né? Então, e fica em fila tudo bonitinho, né? Fica tudo em fila, tudo bonitinho. E eles têm roupinha especial, né? Colocam um jalequinho, colocam uma touquinha no cabelo para que, né? No cabelinho, né? E tudo mais, sabe? Então é bem organizadinho, assim. É gostoso de ver. Pessoal, eu gostaria que algum professor, mas eventualmente quando eu editar o vídeo, os seus amigos professores, acho que vão ver isso daí, eles vão... Tem muito professor educador no Brasil que não sabe isso, né? Sim. E é o que eu desejo para o nosso país. A gente sempre deseja as coisas boas que a gente aprende aqui. Sim. Né? Deb, como é que você acha que a pedagogia é vista hoje em dia? Como é que o pessoal dá uma olhada perante a pedagogia? Ainda tem aquela certa restrição que pedagogia é só, como a gente comentou, só sala de aula. Como é que você acha que o pessoal ainda tem essa visão? Ainda tem? Não mudou muita coisa? Tem.
tem. Talvez esteja evoluindo, mas assim, acredito que quando eu falo assim, eu sou pedagoga, professora de criança, Então, né? só tem essa visão, né? Só tem essa visão, só. São Né? básicas. É. E a diferença de pedagoga para psicopedagoga? Tá. Pode falar pra gente? Então, a psicopedagoga, ela atua assim, especificamente promovendo, descobrindo, intervindo nas dificuldades de aprendizagens, né? Então, é um trabalho à parte. Mais Então, centrado, né? isso. Mais específico. Que legal, hein? Exatamente. Bacana, Assim. né? Então, e até eu fui fazer a psicopedagogia, porque na minha sala de aula eu tinha acho que 4 alunos, 5 alunos, que como eles não aprendiam como os outros, né? Mesmo tendo uma margem, porque cada um é cada um, ninguém aprende no mesmo tempo, ninguém tem o mesmo ritmo, isso todo profissional sabe. Mas quando acontece algo assim que você pensa, poxa, tem algo a mais, tem algo além, né? Sim. Então eu falei, como que eu posso levar o conhecimento, como que eu posso chegar nessa criança, como que eu posso apresentar, né, para essa criança esse conteúdo, como que ele pode absorver isso. Absurdo. Né? Então, assim, foi por isso que eu fui fazer a minha pós-graduação, do meu bolso, tá? Porque é algo eu preciso, né? Eu preciso atingir essas crianças, né? Eu preciso dar conta de ajudá-los, porque pensa bem, é frustrante para eles. E para o professor também, né? O professor como educador, você ensina a pessoa, o aluninho não absorve, é meio triste isso. É triste, só que assim, tem um porquê. Quando você entende que tem um porquê, você não fica frustrado. Você fica motivado em ajudar, no meu caso, né? Então, e aí assim, por exemplo, um autista. Eu tenho hoje mesmo em sala de aula eu tenho, né? Tem crianças autistas também, né? Então, assim, eles são dispersos, eles deixam as coisas espalhadas, eles não têm concentração, né? Então, assim, como atingir? Como fazer? Então, você chega na criança e fala assim, organiza suas coisas. Por que suas coisas estão bagunçadas? Cadê sua lição? Por que você esqueceu a lição de casa? Porque eles esquecem tudo. Sim. Por que você esqueceu a lição de casa de novo? Mas de novo, cara, isso daí cansa. Cansa a criança, porque se ela não tá fazendo, é porque ela não tá dando conta. Sim. Não é? Isso. Aí ela vê tudo comparando, né? Porque fulano faz, só você que não faz, você é o único que não faz. Então eu falei, poxa, isso tá errado. Tá errado. Não deve ser assim, né? A gente tem que acolher esses pequeninos, né? E entendê-los, né? Agir, né? Pode ler pra gente aí. O que é que eu leio? Pode ler. Então Gisele e Tainá tá falando aqui, galera, ó. Os magníficos. A psicopedagogia é fundamental para as crianças com transtorno do neurodesenvolvimento. E é isso aí mesmo. Né? Então, assim, quanto mais cedo for diagnosticado e você entrar com uma intervenção, melhor vai ser o desenvolvimento dessa criança, né? E aí, assim, é multidisciplinar, né? Eu, como psicopedagoga, posso atuar, mas aí é necessário também uma psicóloga, é necessário uma fonoaudióloga, né? Um fisioterapeuta, para fazer um trabalho global, um trabalho completo, né? A Gi trabalha com crianças especiais, né? Com olha, que transformador, parabéns. A Gi é uma parabéns. É linda. Me ensinou muito, hein, Gi? Sério? Opa! Sério. Sim. Trabalhamos um pouquinho juntos. Vai um convite aí, eu posso fazer uma live com você, falando desse trabalho? Depois você me responde, Gi, tá? Conta aí. Eu fiz uma live com uma assistente social aqui no Japão, que era aquele Kaigo, seria tipo helper, assistente social, né? E ela desenvolve um trabalho muito lindo, sabe? Ela criou um grupo no Facebook, a Viviane Quitada. Com certeza, obrigado. Com certeza. É a nossa Viviane Quitada aqui, ela também é hipnoterapeuta, né? Ela é neuropsicopedagoga, né? Não, ela é assistente social e hipnoterapeuta. Ela mora em Mequém. Ela tá aqui na live, se eu não me engano. Ela deu uma... tá. Desculpa. Prazer é todo nosso. Eu confundi as Vivianes, eu acho. As Vivianes são todas sugões, eu acho. São o máximo. As Déboras também, tá?
As Déboras também, com certeza. Com Olha, desculpe. Aliás, todas as mulheres, tá bom? Eu É não quero, isso, tá bom? Desculpe. Galera, vamos chegar num fato assim que todo mundo sempre gosta. Deb, fala pra gente qual que foi o fato que marcou, né, a sua trajetória como pedagoga. Conta uma historinha pra gente. Pode ser Então, um, dois, ou quantos você não, quiser. tá. Então, assim, teve um tempo, né, que eu trabalhava na Secretaria de Educação por contrato da prefeitura, né? E, e aí me encaminharam para uma creche, na verdade, assim, não era creche, era educação infantil. Atendia crianças de 4 e 5 anos. E eram crianças de alta vulnerabilidade, crianças que sofriam maus tratos, crianças que sofriam violência de tudo quanto é tipo que você imaginar. Né? Era uma parceria da prefeitura com uma escola particular, né? Uhum. E aí eu estive ali durante alguns meses. E assim, todas as vezes que eu... O que é? Live o quê? All we need is love. Desculpa, pode continuar. Preciso de uma canequinha também. Acho que eu vou mandar fazer uma pra mim. Eu tô num copinho aqui, ó. Tudo bem. Né? E aí, assim, todas as vezes que eu voltava pra casa, eu voltava chorando dali. Sabe? Eram histórias, assim, muito tristes. Apesar de manter um sigilo, né, e tal. E aí, houve uma vez que uma criança pegou uma cadeira do nada e foi pra bater em outra criança. E bateu, chutou, então até a gente correr para separar e tal, né? Assim, porque criança é assim, você piscou, aconteceu, né? Então os pais, mas cadê? Os pais às vezes não entendem isso, sabe? São muitas crianças, né? E criança é assim, é um piscar de olhos. Imprevisível. E aí eu me lembro bem. Eu me lembro bem que eu peguei esse menino, né? Eu chamei e falei para ele assim, eu ajoelhei, porque quando você vai lidar com uma criança, você tem que estar do tamanho dela. Porque você é grande, quando uma criança olha para você assim, você causa temor, né? E aí ela bloqueia, nem retém o que você está ensinando. Então você tem que se agachar, né? Todo jeitinho de falar. Então eu me agachei e falei para ele assim, por que você age assim, né? Por que você fez isso com o teu amigo, né? Você gostaria que fizessem isso com você, né? Eu falei assim, é dessa maneira que te tratam na sua casa? Responde para mim. Sempre com bastante carinho. Falando, com bastante carinho. Sabe o que ele me respondeu? Sim. É desse jeito que me tratam em casa. Meu pai me chuta, né? Então aquilo para mim foi chocante. E na hora acho que Deus dá sabedoria, né? Então eu fingi que estava tudo bem, que aquilo era super natural, né? E eu disse assim para ele: e você gosta quando seu pai faz isso com você? Aí ele disse: não gosto. Eu falei: então não faça com os outros o que você não gosta que seja feito com você, né? Só que depois disso eu fui pro banheiro e eu chorei muito, né? Porque é tão pequenininho para ser amado, para ser cuidado. Olha só, ela foi uma terapeuta aí, pessoal. É isso aí que... né? Que judiação. E aí eu sofria bastante. E teve um outro caso também nesse mesmo lugar, que tinha uma criança assim, que sempre vinha com a mesma roupa, muito sujinha e tal. E eu pensei assim, meu Deus, que vontade de pegar essa criança e botar debaixo de um chuveiro, sabe? Caramba! Aí, né? Nossa, eu sofro muito com essas coisas, né? E aí eu tive uma oportunidade. Uma vez ele não estava bem, acabou se sujando e a diretora me chamou e falou assim: olha, professora, será que você pode auxiliar, né? Cuidar, dar banho? Eu falei: é hoje, né? Eu pensei. Nossa, olha. vou esfregar, né? Aí a gente colocava luva e tudo e tal. E eu fui pro banheiro com essa criança. E aí eu falei: pode tirar a roupinha e tal. E a diretora foi atrás de mim e ela disse assim: olha, mas você só pode ficar olhando. Você não pode pôr a mão na criança, tá bom? Eu pensei: como assim? Não, mas né? Não, você só orienta, né? Sim, então, sim. Você só orienta. Então agora você lava o bumbum, então agora você lava a perninha, mas você não pode tocar na criança, né?
Entendi. E aquilo assim, meu Deus! E depois eu fui entender o porquê, né? Porque, assim, tudo gera, como se diz? É, processo, né? Então a criança vai chegar em casa, vai falar, não, porque a professora me tocou, porque a professora Sim, sim, colocou em sim. tal lugar, né? Então, assim, a gente não pode pôr a mão. E Por eu mais que fiquei, você fosse lá apenas com boas intenções de com coração, né? certeza, é. E era a minha Caramba. intenção, né? Falei, vou arrancar o cascão dessa, né? Mas aí não teve jeito, não. Então foram coisas assim que me chocaram. Porque quando você está estudando a pedagogia, você vê assim a teoria, você estuda a Sim. história da pedagogia, desde lá, né? Da academia, né? Da primeira academia lá na Grécia, né? E Uhum. vai passando pelos educadores, por Piaget, né? Uhum. E aí até chegar Emília Ferreiro, né? Paulo Freire e tudo mais. Só que você vai aprender a ser professora mesmo é ali na Na prática, prática. né? Então, assim, a toda aula que você recebe, você tem que estudar o conteúdo para poder aplicar. E isso você não aprende na faculdade. Você aprende sim, claro, fazer relatórios, você aprende formar aulas, né? Mas Sim, assim, sim, na sim. prática mesmo, assim, é só quando você está em sala de aula. Então, isso para mim foi muito chocante, sabe? Foi muito marcante, assim. Sim. Nossa, Ai, que meu Deus. bonito. Ai, que gostoso, né? Tem boas lembranças, hein? Deb, infelizmente, o nosso tempo tá acabando. Já. Ah, sério? Você vê como é que é, né? Fala Pessoal, tá gostando aí? sério. Que pena. Eu vou fazer a chamada para ação. Quem quiser contatar, quiser saber mais de como. Já vamos pegar engajando essa última pergunta. Pessoal aí, mamães, papais que têm filhos, né, que quiserem saber uma orientação de qual, não tem qual, né, a melhor educação, que seria colocar os filhos na escola japonesa ou brasileira. Entre em contato com a Débora Uehara, vou falar bonitinho. Eu chamo ela de Deb, mas se vocês pegarem intimidade, vocês também podem chamar. Entre em contato com a Débora Uehara, tá bom? Eu vou deixar aqui no link depois as redes sociais dela, o contato, né, o WhatsApp, Sim, Facebook, sim. o Instagram, tá bom? Para o pessoal que quiser entrar em contato. Sim. E Porque isso é uma dúvida que os pais têm, né? Escola é muito japonesa, comum, escola né? brasileira, e depois que Sim, sim, retorna para sim. o país, né, de origem, como vai ser? Se estudar em escola japonesa, depois volta para o país de origem, como que fica, Sim, né? sim, sim, Então, sim, sim. assim, precisa ser muito bem estudado, muito bem trabalhado isso, tanto com os pais quanto com a criança. Na Né? E eu me verdade, isso coloco daí acho que realmente à disposição. seria tema apenas para uma live só essa pergunta, né? É Porque é uma verdade. coisa muito Muito grande e não vai dar complexa. para É, explicar, com certeza. tá bom? Então entre em contato com ela e sanem suas dúvidas. Se tiver algum amigo, às vezes precisa de ajuda também, né? É isso mesmo. Tá bom? E também se perceberem também que os filhos aí têm uma dificuldade de concentração, né? Que tem uma dificuldade de aprendizagem, também me coloco à disposição, né? É só entrar em contato, a gente faz uma avaliação e um trabalho juntos. Bacaníssimo. Deb, vou deixar as considerações finais. Se quiser deixar alguma frase, alguma mensagem pro Na pessoal. verdade, assim, tem uma frase do Cortella que eu amo e que eu acho que foi de encontro comigo, assim, né? Quando eu ouvi, Sim. já estive com o Cortella ao vivo, tirei foto com ele e tudo, né? Amo. Não. Eu vou fazer até uma alto né? nível. Eu vou ler porque, né, assim, ó, faça o teu melhor nas condições que você tem. Enquanto você ainda não tem condições melhores de fazer melhor ainda. Né? Então, assim, acho que essa frase, assim, não adianta você ficar esperando ter muito para poder doar, para poder fazer, né? Muito pelo contrário, o pouquinho que você tem pode ajudar muitas pessoas, né? E fazer sempre o seu melhor. Poxa, tudo! Vai estender uma cama, estenda, faça o seu melhor, né? Vai limpar um banheiro, faça o seu melhor. Você vai para o seu trabalho, faça o seu melhor, sabe? Vai educar um filho, procure, estude, investigue, faça o seu melhor. Faça o seu melhor para você,
né? Eu creio nisso. E eu procuro viver assim, sabe? É o melhor. Tem que fazer o melhor. Ah, eu gosto daí também. Pessoal, a gente foi conversando, elaborando a live, né? Eu falei, eu vou fazer um enredo, apresentação, como é que vai se desenrolar tudo. Aí eu escrevi na prancheta, mandei para ela. Tem alguma coisa melhor para a gente melhorar? E a gente foi fazendo, que para mim também é isso aí. Você quer fazer alguma coisa? Foi assim que a gente fez, né? É verdade. Tá vendo como é que foi muito bem Sim. elaborado. Uhum. A união de duas mentes sempre funciona melhor que uma. Com certeza. Né? Galera, eu vou deixar minha palavrinha também por último, tá? Que infelizmente eu vou dar um tchau, porque antes que o Insta dá o strike na gente e fica chato. Aproveitando as palavras da nossa pedagoga aí, né? O que vocês tiverem que fazer, sabe? Faça de coração. Ainda mais em relação quando se tem filhos, se tem os pequenininhos que a gente ama, né? Então, vejam também, assim, o que é melhor para eles, o que eles querem, tá? E não sejam sabotadores de sonhos deles. Infelizmente, às vezes os nossos próprios pais são inconscientemente, tá bom? Eu vou me formar em hipnoterapia e logo, logo também estarei à disposição para ajudar todo mundo, sabe? A ressignificar traumas, essas coisas, né? Então, mais uma vez, aqui é a Débora Uehara, a pedagoga, e meu nome é Leandro Abi, e esse é mais um Agregando Valor. Um grande beijo e um abraço. Até todos. Tchau, magníficos. Bye. Bye. Tchau, tchau. Bye. See ya.